bom dia, aqui é a Daniela, tô pro RFE com a Luana Bartolo, do Remo, do Flamengo, aqui na sede náutica, e a gente hoje vai ter uma conversa com ela rapidinha, descontraída, para vocês saberem como é um pouquinho da rotina de um atleta de remo. Vamos lá, Luana? Luana, a gente já conhece o remo, é o esporte mais antigo praticado, né, pelos atletas. Como é essa rotina? A gente está aqui cedo para a galera se situar, são um pouco mais de 9 horas da manhã, você já treinou. Como é essa rotina? Você acorda muito cedo? Por que esse horário dos treinamentos? Como é um atleta de remo? Aqui no Rio de Janeiro a gente começa bem cedo, porque dois motivos. Primeiro, porque o clima, normalmente depois das 8 horas já está muito sol, e também em função da lagoa. Quanto mais cedo a gente treinar, a gente pega a lagoa mais lisa, mais apta para a prática de remo mesmo. Então aqui no Rio de Janeiro a gente costuma começar os treinamentos às 6 horas da manhã, no mais tardar, e terminar também cedo, 8 horas, 8 e meia. A gente faz mais ou menos uma sessão de manhã de 2 horas e meia dentro da água, e à tarde também mais uma sessão de 1 hora e meia. E ainda tem o trabalho de musculação, que também é mais 1 hora à tarde. A gente faz um total aí de 4 a 5 horas de treinamento por dia. E tem muita diferença do treinamento da manhã para o da tarde em questão da água, como você havia falado anteriormente, do vento? Sim, normalmente a lagoa à tarde ela tá muito marolada, né? Então a gente faz mais treinos técnicos, mesmo para pegar um pouco mais de destreza no barco e conseguir manejar o barco com as adversidades da lagoa. E na parte da manhã é mais um treino físico, né? É um treinamento mais importante que a gente faz, que é o treinamento que a gente ganha em condicionamento físico dentro do barco. À tarde é uma coisa mais voltada para o técnico e musculação. Alimentação. Atleta de remo come bastante, tem que comer determinadas coisas para segurar o tranco, porque é muito esforço, né? Então, no remo a gente é dividido em 2 categorias. A categoria peso leve, que para as mulheres, quem rema sozinha rema com 59 quilos, e quem rema com dupla, 57 quilos, a média do barco. E para os homens, quem rema sozinho, 72,5, e quem rema em dupla, 70 quilos. A partir daí, quem tiver mais do que isso, já está na classe aberta. Então a gente tem o peso leve e a classe aberta, só essas 2 classes. Quem está na classe por peso tem uma dieta muito rigorosa mesmo, até mesmo porque aqui no Brasil a gente não tem muitos atletas peso leve que são natos, todo mundo força uma categoria até para poder atingir níveis internacionais. Então a gente tem uma dieta, eu sou da categoria peso leve, e a gente tem uma dieta muito rigorosa, muito rígida mesmo. Agora, para quem não é dessa categoria por peso, a galera come assim até dizer chega, porque um treinamento de remo você chega a perder até 3 quilos numa sessão de treino. Então tem que repor isso de uma maneira que você consiga suprir todos os nutrientes e também não perder peso, né? Porque o objetivo da categoria da classe aberta, quanto mais pesado, mais forte, melhor. Mas você não escolheu o remo de começo. Você tentou basquete. Como foi isso? Olharam pra você? Não, você tem jeito de remadora, basquete não é tua onda, como é que foi? Eu comecei a remar há 10 anos atrás, já vou fazer 11 anos esse ano. Foi por acaso, eu fazia basquete pelo Colégio Pedro II, e aí eu fiz um teste pro Vasco da Gama e não passei nesse teste do basquete, mas eles aproveitaram a minha ficha e me convidaram para fazer um teste no remo. E aí eu nem sabia que mulher remava, ainda naquela época ainda era muito escasso mulher remando, estava no início, né, aqui no Brasil.
Então eu fui apresentada ao esporte e aí desde então eu me apaixonei e estou até hoje. E uma referência tua era a Fabiana Beltrame, né? Uma das primeiras mulheres, né, a serem comentadas no esporte. Antes da Fabiana a gente tinha uma outra remadora também, que era do Sul, a Luciana. E mais ou menos na época que a Fabiana começou a estourar, foi a época que eu comecei a remar. Então, desde o meu início, assim, eu tenho a Fabiana como exemplo. E agora, esse ano, eu tive a oportunidade de ser parceira dela na Olimpíada, consegui a vaga. Para mim foi a realização de um sonho. E aí agora, a partir de então, eu pretendo me manter no mesmo nível e cada vez melhorar mais para 2016 agora, de poder fazer um barco competitivo. Luana, você falou da preparação já para a Olimpíada de 2016, né, aqui no Rio. Como é a intensidade dos exercícios? Varia muito quando você está treinando normalmente e a preparação para uma Olimpíada? Qual a diferença do dia a dia? Muito diferente mesmo, assim. Os trabalhos são muito mais intensos, né? A parte física, assim, é muito mais intensa, porque competições internacionais, normalmente você compete 3 dias seguidos. E aqui, a nível nacional, assim, você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o campeonato estadual, que é o mais forte. 6 regatas durante um ano, espaçadas aí entre 2 e 3 meses cada um. E aí é um dia só, né? Então, quando você vai para competições internacionais, você tem muito mais volume de competição e você tem que se preparar para competir 3 dias, fazendo uma descida de raia, assim, forte. Então, é muito mais puxado, assim, você tem que fazer muito mais treino aeróbio, assim, a parte física realmente é muito mais intensa. E o Flamengo dos clubes do Rio, né, dos conhecidos clubes de massa, ele hoje, eu acho que tem a supremacia do remo. Há uns anos atrás, para quem não sabe, você foi atleta do Vasco. Mudou para o Flamengo, como foi essa transição? Antes o Vasco era o maior rival do Flamengo, hoje quem é? Como foi isso? A tua passagem do Vasco para cá, para o Flamengo, e hoje em dia o Vasco ainda é o maior rival do Flamengo no remo? Quando eu vim para cá, eu saí de uma situação que ainda era muito favorável lá no Vasco para o remo. Eu acho que eu saí no momento certo de lá. Quando eu cheguei aqui, há pouco tempo, a gente já teve a gestão da Patrícia Morim, que foi uma das maiores incentivadoras do esporte. E eu acredito que, em função disso, hoje o Flamengo é o que é como esporte olímpico, assim. Antes, realmente, o Flamengo tinha como maior rival aqui no campeonato estadual, né, que a gente tem Vasco-Flamengo. A gente tinha o Vasco-Flamengo e o Botafogo. Só que agora o Vasco deu uma declinada. Antes era o maior rival do Flamengo e agora o Botafogo está em ascensão cada vez mais. E o Vasco só está com a equipe de base, né? Não tem mais equipe que a gente chama de nível sênior, assim. E aqui no Flamengo a gente tem uma estrutura super favorável, assim. Depois que a Patrícia entrou, para quem não sabe, assim, ela realmente foi muito boa para os esportes olímpicos. Aqui no Flamengo ela revitalizou toda a estrutura, não só aqui no remo, mas a estrutura do clube em si. E eu acho que aqui, para os funcionários, para os atletas de esporte olímpico, ela é sensacional, assim. Ela consegue cumprir com todas as obrigações que eu, em 10 anos de remo, ainda não havia tido um presidente com tanta dedicação e responsabilidade para o esporte olímpico e pro remo. Então você reitera o que todo mundo fala enquanto atleta. Embora ela seja criticada no futebol,
para vocês, atletas dos esportes olímpicos, ela é fundamental. Com certeza, fundamental. A Patrícia tem sido realmente muito criticada porque o futebol não vai bem, né? Mas o que o pessoal não sabe é que os esportes olímpicos, eles tiveram uma ascensão enorme. Se não me engano, o Flamengo foi o clube com maior representatividade na Olimpíada, de número de atleta. Aqui no Flamengo, ela revitalizou muitos esportes, inclusive vôlei feminino, que não tinha mais. Agora a gente tem uma equipe de vôlei feminino. Criou uma equipe de canoagem, que também não tinha, e a equipe de canoagem que foi para a Olimpíada é 100% do Flamengo. E o remo também, aqui nós tivemos de 4 atletas, 3 atletas do Flamengo. Eu, Fabiana e a Alice, eram as representantes, né, do remo, todas do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje é uma potência, sim, no esporte olímpico, graças à Patrícia Moreira. Com toda essa tradição do esporte, com toda essa rotina puxada que vocês têm, vocês ainda sofrem com patrocínios. Você não tem patrocínio de empresa pública, você não tem patrocínio de empresa privada. Como é para se manter? A gente, aqui no Flamengo, a gente tem uma situação um pouco mais favorável, né? Porque o esporte, assim, eu acho que nível nacional, que é muito escasso em termos de patrocínio. Para quem está na seleção brasileira, a seleção é apoiada pela Petrobras, então a gente tem um contrato com a Petrobras, mas quem não está na seleção não tem esse benefício. Nós atletas de remo não somos apoiados, assim, muito dificilmente as empresas se interessam em patrocinar. O remo teve um pouco mais de visibilidade depois que a Fabiana deu para mim, conseguiu o campeonato mundial no ano passado. Só que mesmo ela sendo campeã mundial, ela ainda não tem patrocínio de peso e isso dificulta bastante o treinamento para o ciclo olímpico, né, para 2016, que já começou. Então, assim, a gente tem muita dificuldade mesmo, assim como acredito que todos os esportes que não sejam futebol, de conseguir apoio, patrocínio e alguém que banque mesmo o esporte. Então, agora deixa um recado pra galera que tem que passar a acompanhar o remo, que vai estar aqui com a gente na Olimpíada de 2016, e pra galera que curte o esporte, que através de você, através dessa entrevista, de repente vai passar a acompanhar um pouquinho mais vocês do remo. Bom, galera, o remo ainda é um esporte que não é muito conhecido no Brasil, mas é um esporte apaixonante. Já foi um dos esportes mais importantes aí, para quem não sabe, do país, e hoje em dia a gente está buscando uma ascensão, sim. A gente precisa, assim, de cada vez mais adeptos para ter uma renovação. Então, você que está querendo saber um pouco mais das escolas de remo, não só aqui no Flamengo, mas nos outros clubes também, eu acho que vale muito a pena, porque aqui é um esporte que você tem muito contato com a natureza e você ganha disposição para o dia inteiro. Então, assim, unir essa paixão por natureza com o esporte. E agora até 2016 a gente está aí nessa luta, a gente treina aqui, a gente vai competir aqui. E se você quiser acompanhar, é só ficar ligadinho nas regatas que a gente tem pelo ano aí. Obrigada, gente.